Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo, que vai pegar o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Chega aí dando um like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Vamos pro vídeo de hoje analisando a preparação do Flamengo para a partida contra o Vasco. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Uma condição dessa. Não, e mexer no time em alta... A gente está vendo o momento Flamengo, da lesão aí, né? Contra o Maricá, né? Primeiro tempo ainda. Final de semana, essa é a contusão recente, né, de um atleta do Flamengo. Mas estou com um professor. Obviamente, você minimiza a perda, porque o time está muito bem. O trabalho está sendo bem desenvolvido, os resultados são muito bons. Então, ninguém esperava que o Bruno Henrique ia voltar a jogar o que está jogando. Felipe Luiz, tá jogando muito. Dias depois de falar que Luiz Araújo... Não de colocar o Luiz Araújo como titular é um problema, ele mesmo se cobra disso, talvez ele tenha uma chance de colocar agora. Exato. Então... É o melhor trabalho hoje? Mexer... É o time que tem chamado mais a atenção. Eu acho que outros times estão bem, nesse começo de ano, é muito começo ainda, mas o Flamengo já fez bons jogos e já tem dado bons sinais com o Felipe Luiz. Talvez se perdesse o Everton Cebolinha em uma outra circunstância, a perda seria mais sentida. Acho que perder nessa situação que o time está agora... dá para minimizar. Num país que ninguém tem pré-temporada, quem carrega algo da outra temporada sai na frente. Os times do país que estão mais estruturados, Flamengo, Corinthians, Vitória. São os times que trazem uma memória do que fizeram de bom no fim da temporada passada. O Flamengo está nessa. Mas eu acho que o diferencial do Flamengo é essa sintonia entre ideias do técnico, que os jogadores entendem, e o jogo que a torcida quer. Isso é Perfeito, um negócio... professor. Ele mesmo falou sobre isso na coletiva, né? Ele sabe que aqui, diferentemente do Atlético de Madrid, onde ele jogou, no Atlético de Madrid, você precisava vencer. Aqui ele precisa vencer e convencer. No Flamengo sempre foi assim. No Flamengo não adianta só ganhar. Você precisa ganhar jogando bem, demonstrando futebol. E o Felipe tá fazendo isso. Agora, tem muita gente também que tenta dar uma menosprezada, como a gente brincou, com essa quantidade de jogadores aí à disposição, até eu, mas espera aí. Renato já falou isso e não conseguiu fazer. Exato, o Tite não conseguiu, Renato... Vitor Pereira não conseguiu, e o Felipe tá conseguindo. Hoje sim, é o melhor trabalho no Brasil e é assim, a gente tava falando de Campeonato Paulista, no Carioca o Flamengo é favoritaço, sem querer secar, pelo amor de Deus. Mas... contra o Vasco, a gente vai passar tranquilo. A gente até estava dando uma olhada nos números, né? São 9 vitórias do Flamengo nos últimos 12 jogos e nos últimos 4 mata-matas. O professor estava vendo essa tela mais cedo comigo. 4 vitórias do Flamengo. E a coisa não mudou, desde 2022, né, esse Entre Vasco e Flamengo. Mudou uma coisa, hein, professor? Não mudou. Do outro lado tem um professor ali que Fábio gosta de Carilli. fechar a casinha. Não, mas uma hora ele vai ter que sair, porque até a vantagem do resultado igual é do Flamengo. Tem essa, né? Então ele O tem, empate é em do algum Flamengo. momento, nem que seja aos 30 do segundo tempo do segundo jogo, alguma coisa. O Vasco vai ter que ir para a página 2. Sim. Para mudar essa situação. A diferença é muito grande. A gente sabe que futebol, mata-mata. Acho que o Vasco teria mais chance se fosse um confronto, como em São Paulo. Mesmo o empate com o Também Flamengo. acho. Mesmo o Flamengo podendo empatar. Mesmo assim, você Não, porque diminuiria... imagina, você faz o jogo da vida contra esse Flamengo. Tem mais um ainda. Tá com aquele dia em que tá tudo certo para você e dá errado para o outro, mas vai ter que contar duas vezes. Isso. A tendência, você falou dos números dos últimos confrontos. Tudo bem, tem casos de últimos confrontos em que foi assim, mas que a situação tenha mudado. A situação não mudou muito. O Flamengo é basicamente o Flamengo dos últimos tempos, melhorado, e o Vasco é basicamente o Vasco dos últimos tempos, que até melhorou em relação ao começo desses confrontos, mas ainda é insuficiente. Aquela promessa de que era o último Flamengo e Vasco, em que o Flamengo tinha vantagem, lembra da 777? Sim. Ficou lá atrás e não aconteceu, não virou. É muito difícil que seja agora. O vascaíno sabe disso. Aliás, o Vasco teve novidades ontem, né? Se eu não me engano, com problemas extracampo, né? Entrando com algo na justiça em relação à condição financeira do clube e da SAF também, né? Então, mais um capítulo extracampo, mais um problema externo em meio a uma semana decisiva também, acho que corrobora com o que o professor está falando. Recuperação judicial. Recuperação judicial, boa, João. Então, é mais uma coisinha que fica, né? Desse processo que está longe de acabar e está longe de mudar a realidade do clube, como era a promessa, acho que não só da SAF do Vasco, a promessa de todas as SAFs é essa mudança de realidade, de patamar, de esperança para o torcedor. Chega com dinheiro, né? Com jogadores, vamos ser sinceros. Acho que a do Vasco tá longe de ser isso, pelo menos agora nesse primeiro momento.
e Mostra que o mundo da SAF não é... Mostra um isso. algodão doce em qualquer A caso. salvação da pátria. Exato. E em meio a isso, tem jogo quarta e domingo. E domingo tem jogo. Então, e a realidade é essa, e a realidade é de dois times bem distantes um do outro, né? Vamos combinar. Estruturalmente, os dois não mudaram tanto nesses últimos tempos. Se o Vasco Nem com a chegada de uma SAF, né? Se o Vasco tirar o Flamengo, será uma coisa para entrar para a história. Também acho que vai ser um clássico. grande feito. Vai ter geração de vascaíno contando isso aí pro Neto. E vamos falar que diferença é grande. se classificar, se passa o Flamengo aí, né, se o Vasco elimina o Flamengo, vira favorito, porque hoje o Vasco e o Fluminense, pra mim, estão no mesmo patamar. Volta Redonda, obviamente, apesar de ter feito um campeonato carioca honestíssimo, tá abaixo, né? Sim. Mas eu acho que o Vasco hoje tá no mesmo patamar do Flu. Não, que o Fluminense, olha, vamos combinar também, né? Fluminense e o próprio Botafogo, que tinha chances matemáticas. Acabou em nono, professor. Meu Deus! O Campeonato Carioca estava num jeito, se o Madureira ganha aquele jogo dele, ele fechava a vaga para mais um grande entre os quatro. Ia ter vaga só para mais um outro grande além do Flamengo. O Flamengo sobrou muito nesse campeonato. Sim. Então, realmente será um feito histórico do Vasco. E agora, só pra gente responder a pergunta que tá na tela, Suman, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata, dá pra se virar tranquilamente. Matheus Gonçalves é uma ótima Matheus opção, Gonçalves, pô, meteu uma pintura agora também contra o Maricá. Sim, muito boa. Né? O moleque tá voando, dá pra se virar. O Flamengo desfalcado tem mais do que muitos aí têm no seu máximo. Exato. Um ataque como esse é capaz de passar muito bem pela semifinal, é capaz de chegar até o título, sim. O Pedro, a notícia que sai é que ele pode voltar em abril, né? Seriam 7 meses da cirurgia dele, em setembro. Bem antes do que se pensava. Bem antes. A gente até comentava na redação, né, sobre a situação do Pedro. As últimas notícias, pelo menos que eu tinha, em relação a essa lesão de ligamento, acabaram entendendo, né, os médicos e os fisioterapeutas, que as lesões voltavam. Que as lesões estavam sendo mais recorrentes em jogadores operados. Então, eles passaram a esse tempo de 6, voltaram ali para o que era normalmente 8, 9 meses. Pelo menos é uma informação que eu tinha. Para dar uma margem ali. Porque eles estavam vendo que assim, a gente está conseguindo recuperar o tempo, o jogador em menos tempo, ótimo. Só que, muitos a conta vai chegar depois. A conta está chegando para alguns. Exato. Então, será que não é melhor a gente voltar para o tempo anterior, que era 8, 9 meses? E aí a gente não tem tanta reincidência, né? Então, assim, ele voltaria com 7. Mas, assim, é só uma coisa que eu tinha aqui. Espero que ele possa voltar com 7 mesmo. Seria um baita reforço para o Flamengo, né? Olhando para uma temporada em que o Flamengo tende a sobrar no campeonato estadual, né, pessoal? Sim. Abril é tranquilo, vamos combinar, né? Vai pegar o começo do brasileiro, praticamente, que é no final de março, né? E aquecer para o Mundial, né? O brasileiro e o Mundial de Clubes, que é no meio do ano, né? Exato. Ele é um reforço não só para o Botafogo, né? Para o Flamengo. Ele é um reforço para o futebol brasileiro, pela característica dele, para a seleção brasileira. Ele foi artilheiro do país e não jogou 3 meses. Foi isso, né? Foi. Acho que ele fechou o ano com 30 gols. O Yuri Alberto teve 3 meses para alcançar o Pedro. Ele fechou o ano com 30 gols e não jogou setembro, porque ele se lesionou no início, né? Apareceu no início. Setembro, outubro e novembro, 3 meses. E mais ali 1, 2 jogos em dezembro que ele poderia ter jogado. Mesmo a artilharia do brasileiro, ele acaba bem colocado entre artilheiros do Ele ia fazer 40, 45 gols. Ele sobra muito por característica, pela maneira como ele joga, para a seleção, para o próprio futebol brasileiro, é mais do que para o Flamengo. E para o Flamengo é importante também, porque a gente falou de todos esses atacantes do Flamengo, mas nenhum com essa característica. Né? Talvez nenhum no futebol brasileiro. Sei lá, não sei. A seleção está chamando o Igor Jesus. Que não está numa grande fase também. Se o Vasco eliminar o Flamengo, seria histórico para o Vasco, né? Sem dúvida. Vexame para o Flamengo? Não sei. Eu acho que assim, não seria histórico, Suman, mas seria um belo feito. Belo feito. O clube é uma instituição enorme. Momento já há algum tempo, é um momento de uma diferença muito grande. Acho que como demarcação de território para o trabalho do Carille, para esse grupo de jogadores, para quem está chegando agora, né? O Palácios, o Vasco está ganhando opções que o Carille estava esperando, que são os pontas, né? Então, Palácios, Nuno Moreira, o Garré, que o Vasco contratou também, vão dar ao Vasco uma opção que o Carille não tem ainda. O Carille está muito desesperado para ter um time que também tem a velocidade pelos lados do campo. Ele está trabalhando muito com meio-campistas que gostam de ficar com a bola, mas que muitas vezes não tem a velocidade que ele quer, o dinamismo que ele quer. Externos desequilibrantes. Exato, isso é o professor que usa, ele fala mesmo, externos desequilibrantes. Ô Prats, mas e se um time venezuelano
O CV? vier a São Paulo Universidade Central de Venezuela? e eliminar o Corinthians. Dentro da Neoquímica Arena? Seria o quê para assim? Então, seria o que para um e o que para o outro? Essa é a grande pergunta. Quarta-feira tem Universidade Central da Venezuela, o 8º colocado do campeonato. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Mengão, então. O Flamengo na expectativa da volta do Pedro. O Pedro deve voltar já em abril, né? Foi antecipada a volta dele, principalmente pensando no Mundial de Clubes. O Pedro, que estava brilhando antes da sua lesão, e agora tomara que volte com tudo, né? Imagina o Flamengo com o Pedro de volta. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar, né? Porque eu acho que vai ter que mudar um pouquinho ali o Flamengo para encaixar o Pedro de novo no Mengão. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, nação, já corre nos comentários, já aproveita e coloca o seu palpite para essa semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco, hein? Vamos ver qual vai ser o time que o Felipe Luiz vai preparar. Já começou a preparação aí para essa partida. Vamos ficar de olho e a gente vai trazendo as melhores informações para vocês do Mengão, tá bom? Um grande abraço, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.